As recomendações dirigidas pelo provedor de justiça aos órgãos competentes visam a correção dos atos ou omissões ilegais ou injustas, ou ainda a melhoria dos serviços nos termos da linha B do número 1 do artigo 15, conjugado com o número 1 do artigo 34, ambos da Lei nº 10/2000, de 21 de julho. No que se refere a recomendações, no atual período foram emitidas 3, tendo sido todas acatadas. Entretanto, comparado ao período anterior, em que foram emitidas 14 recomendações, nota-se um decréscimo de 71%. No entanto, urge esclarecer que a redução do número de recomendações é um facto positivo, pois revela maior compreensão da missão do provedor de justiça e maior capacidade de diálogo das instituições públicas. Recomendação número 1. Uma cidadã apresentou queixa ao provedor de justiça contra o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações, afirmando que se recusava a cumprir com o acordo do Tribunal Administrativo. A este respeito, já nos referimos a informações anuais anteriores, que não é expectável que uma instituição da administração pública se recuse a cumprir um acórdão de um tribunal, já transitado em julgado. Infelizmente, continuamos a assistir a este tipo de comportamento. O provedor de justiça recomendou ao secretário permanente, no sentido, no prazo de 60 dias, tomar as providências necessárias para reparar o dano, devendo praticar os atos necessários com vista a satisfazer o pedido. Recomendação acatada. Recomendação número 2. Um grupo de cidadãos submeteu uma queixa ao provedor de justiça, alegando que houve irregularidades num concurso público para a contratação de bens e serviços. O provedor de justiça analisou a queixa e concluiu que houve viciação do concurso e a violação dos procedimentos, afrontando diretamente aos vários princípios que regem o regulamento de contratação de empreitada de obras públicas, fornecendo de bens e prestação de serviços ao Estado. Por conseguinte, nos termos de número 1 do artigo 34 da Lei nº 10/2020, de 21 de julho, o provedor de justiça recomendou ao secretário de Estado da cidade de Maputo, para no prazo de 60 dias, tomar as providências necessárias com vista a corrigir a ilegalidade. Recomendação acatada. Recomendação número 3. Uma cidadã submeteu uma queixa ao provedor de justiça, alegando que era funcionária do Estado desde 1996, no então Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, atualmente Ministério da Educação e Cultura. Em 2008, a cidadã foi condenada ao cumprimento de uma pena de 4 anos de prisão e, após a soltura, requereu, junto à entidade visada, a sua reintegração, sem sucesso, pese embora não tivesse sido instaurado o competente processo disciplinar. Inconformada, dirigiu um requerimento à então Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, solicitando a sua reintegração no aparelho de Estado, tendo esta indeferido o seu pedido, alegando indisponibilidade de vaga no quadro de pessoal e falta de cabimento orçamental, em conformidade com o parecer do Governo Distrito da Maniça. Analisada a queixa, o provedor de justiça recomendou à Ministra da Educação e Cultura, para no prazo de 60 dias, tomar todas as providências necessárias com vista a corrigir a ilegalidade causada, devendo praticar atos administrativos de modo a garantir que a queixa retoma a queixosa retomasse as suas funções no aparelho de Estado. Recomendação acatada. Uma especial chamada de atenção aqui. Assiste que, por vezes, os funcionários são presos, são julgados e condenados, por vezes até absolvidos. Isso não isenta a administração pública de levantar o procedimento disciplinar. Porque quando nós levantamos o procedimento disciplinar nessas situações, nós prejudicamos o próprio Estado, que é obrigado a reintegrar cidadãos que se calhar não deveriam de outra forma serem reintegrados. Tanto é obrigatório que nessas situações, além da situação criminal,
seja observado o procedimento disciplinar. Muitas vezes também não fazemos isso, o que leva à reintegração dessas pessoas, porque o procedimento criminal é independente do procedimento disciplinar. Recomendação acatada. Atividades realizadas. Atividades de divulgação e inspeção. O provedor de justiça e quadros da Provedoria de Justiça efetuaram visitas de divulgação e inspeção em 7 províncias e 13 distritos, designadamente província de Maputo. Na província de Maputo, o provedor de justiça escalou o distrito da Matola, no período de 20 a 24 de maio de 2024. Concretamente, visitou a Delegação Provincial do INATRO, Conservatório do Registro Automóvel da Matola, Comando Provincial da PRM de Maputo, Direção Provincial de Migração e Conselho Municipal da cidade da Matola. A visita àquelas instituições tinha como objetivo inteirar-se do seu funcionamento no concernente ao atendimento público e desafios que enfrentam. A visita ao Conselho Municipal da cidade da Matola tinha em vista o reforço dos mecanismos de articulação mais consentâneos com o volume de queixas ou petições apresentadas pelos munícipes e os respeitos pelos prazos legalmente estabelecidos. Nós entendemos que no início do mandato do novo governo municipal da Matola devíamos fazer uma aproximação, porque a maior parte das queixas que nós recebemos na Provedoria de Justiça também referem-se ao município da Matola e, por vezes, há atrasos na resposta aos pedidos de pronunciamento do provedor de justiça. E esta aproximação visava desbloquear estes atrasos. No âmbito da divulgação da figura e papel do provedor de justiça, que é uma estratégia de interação direta com as instituições da administração pública e a comunidade em geral, visando a massificação da divulgação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e a assistência direta em caso de violação ou omissão dos direitos dos cidadãos pela administração pública. Quadros da Provedoria de Justiça orientaram uma palestra à comunidade da localidade de Chetevelo, no distrito de Boa, no dia 24 de maio. Nesta atividade foram destacadas as brigadas móveis de Serviço de Identificação Civil e do Registro Notariado para facilitar a aquisição de bilhetes de identidade, cédulas e boletins de nascimento por parte da comunidade da localidade de Chetevelo. 2. Cidade de Maputo, com o objetivo de compreender o processo de implementação, expansão e impacto dos programas de assistência social direta às famílias pobres e vulneráveis e fazer conhecer a instituição que dirige. O provedor de justiça visitou o Instituto Nacional da Ação Social, uma instituição do Estado subordinada ao então Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, responsável pela implementação e promoção de programas de assistência social direta aos grupos ou indivíduos em situação de pobreza incapazes de prover por meios próprios, de forma temporária ou permanente, as suas necessidades básicas. Lamentavelmente, a instituição na altura devia aos beneficiários prestações correspondentes a quase 1 ano e meio, devido às limitações do orçamento do Estado. No âmbito da parceria com a Agência das Nações Unidas para o Combate a Drogas e Crimes, UNODC, a Provedoria de Justiça realizou, com o apoio desta agência, nos dias 11 e 12 de abril de 2024, na cidade de Maputo, um seminário sobre direitos fundamentais, violência baseada no género, HIV-Sida e combate à droga, subordinado ao lema uma responsabilidade multissetorial na prevenção e resposta contra a violência baseada no género. Na mesma ocasião, foi lançada a coletânea da legislação sobre a lei da família, política do género e violência doméstica. No âmbito da parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, foi realizado um seminário de reflexão sobre a exploração do trabalho infantil e desaparecimento de crianças, no dia 25 de julho de 2024,
na cidade de Maputo, envolvendo todos os intervenientes que atuam em matérias de género, proteção da criança e salvaguarda dos direitos fundamentais e humanos, sob o lema Criança Desaparecida, uma intervenção multissetorial. No ano da parceria com a Visão Mundial, foram realizadas as seguintes atividades: Província de Gaza, promoção de diálogos entre os prestadores de serviços públicos e diversas comunidades dos distritos de Chibuto, Mabalane, Choco, Guijá e Xaxai, no período de 15 a 18 de abril de 2024. Ainda na província de Gaza, o provedor de justiça manteve encontros com os membros do Parlamento Infantil dos distritos de Guijá e Chibuto. Além disso, houve encontro de nível provincial com os membros do Parlamento Infantil, onde participaram representantes da governadora da província e diretores de diferentes serviços, no qual o Parlamento Infantil colocou as suas preocupações, que foram prontamente esclarecidas pelos membros do Serviço Executivo Provincial. Província de Tete. A visita à província de Tete, no distrito de Matiz e Angônia, de 22 a 28 de setembro de 2024, tinha como objetivo inteirar sobre a situação da poluição do meio ambiente resultante da exploração de carvão mineral, devido ao aumento considerável dos níveis de poluição, bem como divulgar o papel e atribuições do órgão. Na sequência, o provedor de justiça remeteu o respectivo relatório ao Governo Central para que fossem tomadas as medidas julgadas pertinentes. Ainda nesta província, visitamos o distrito de Angônia, onde a equipa técnica da Provedora de Justiça acompanhou o diálogo entre os prestadores de serviços públicos e a comunidade de Riaçar, com o apoio da Visão Mundial, incluiu a aquisição de laptops e uma máquina fotográfica. Província de Nampula. Na província de Nampula foram igualmente promovidos diálogos entre prestadores de serviços públicos e diferentes comunidades dos distritos de Memba, Munapo, Nacaroa e Morropula, de 18 a 22 de agosto de 2024. Ainda no âmbito do programa Toda Rapariga é Capaz, implementado em Morropula em parceria com a Visão Mundial, quadros da Provedoria de Justiça divulgaram um papel deste órgão na resolução de casos de violência contra raparigas e os possíveis obstáculos para o acesso à educação. Província de Inhambane, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o provedor de justiça visitou os distritos de Govuro, Inhassoro e Vilanculo, no período de 17 a 21 de julho de 2024. Durante este período, visitou instituições públicas, tais como centros de saúde, comandos distritais da PRL, procuradorias, tribunais distritais, estabelecimentos penitenciários. Por outro lado, orientou nos mesmos distritos palestras para funcionários e agentes de Estado, empresários, líderes comunitários e religiosos. Província de Cabo Delgado, no âmbito do programa promovendo o acesso à justiça a mulheres e raparigas, os membros do consórcio Provedoria de Justiça, Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Instituto para a Democracia Multipartidária realizaram o lançamento do programa no dia 30 de maio de 2024, na cidade de Pemba. A iniciativa tinha como foco a apresentação do escopo do programa aos atores institucionais e singulares que lidam com a promoção dos direitos humanos no norte do país, com o principal destaque para a província de Cabo Delgado. Este programa visa assegurar o estabelecimento dos escritores da Provedoria de Justiça e do funcionamento da Comissão Nacional de Direitos Humanos na cidade de Pemba, por forma a garantir uma maior proximidade dos serviços das instituições, promovendo uma maior abrangência no atendimento às questões relacionadas à defesa dos direitos fundamentais e humanos e à proteção das mulheres e raparigas. Neste contexto, foi reabilitado e transformado um imóvel em escritório para o estabelecimento da Delegação da Provedoria de Justiça na província de Cabo Delgado. Sessão de diálogo comunitário. A Provedoria de Justiça, numa ação com a Comissão Nacional de Direitos Humanos, realizou uma ação de diálogo comunitário
com a comunidade de Mirate, no distrito de Montepuez, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da educação e consciencializar sobre os seus direitos e deveres, bem como sobre o acesso aos serviços de justiça. Neste diálogo foram abordados temas como direitos fundamentais e humanos, violência doméstica, violência baseada no género, uniões prematuras e direitos das crianças, com ênfase no de registro de nascimento, acesso à educação e saúde. Inspeção aos estabelecimentos penitenciários. O provedor de justiça visitou os estabelecimentos penitenciários distritais de Govuro, Inhassor e de Vilanculos. No cômputo geral, e como é de conhecimento público, as condições de reclusão são péssimas, devido em parte à superlotação, havendo necessidade de uma intervenção urgente no estabelecimento de Vilanculos, cuja infraestrutura está seriamente degradada. Durante as visitas aos estabelecimentos penitenciários, o provedor de justiça dialogou com os reclusos e apelou à sua colaboração com a direção das unidades prisionais e, sobretudo, a participar nas atividades produtivas para a melhoria da sua dieta alimentar. Além disso, inteirou-se da sua situação prisional. Na província de Gaza, o provedor de justiça visitou o estabelecimento penitenciário regional de Mabalane, onde, para além de dialogar com reclusos, encorajou a direção do estabelecimento e a guarda penitenciária a melhorarem as condições de reclusão, incrementando o número de reclusos participantes em atividades de produção agropecuárias e outras. Apesar das enormes dificuldades, foi notório o esforço das direções dos estabelecimentos penitenciários na garantia dos direitos fundamentais dos reclusos, bem como na realização de atividades produtivas e culturais para tornar o ambiente mais humano. Na mesma perspectiva, quadros da Provedoria de Justiça efetuaram visita de inspeção a alguns estabelecimentos penitenciários da cidade e província de Maputo, com o objetivo de compreender o funcionamento, as condições de reclusão e trabalho dos agentes prisionais. Trata-se do estabelecimento penitenciário preventivo da cidade de Maputo, o estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, mais conhecido cadeia feminina de Indavela. A visita de inspeção centrou-se na verificação da situação jurídica ou processual dos reclusos, a observância dos direitos humanos, o cumprimento dos prazos de prisão preventiva e da concessão da liberdade condicional, bem como a recolha das preocupações do recluso. As questões atinentes à saúde, à alimentação e às ações em curso com vista à reabilitação e reinserção social dos reclusos constituíram também objeto de inspeção prisional. 10. Intervenções palestras proferidas pelo provedor de justiça. Com o objetivo de promover a compreensão sobre o mandato do provedor de justiça, o provedor de justiça orientou palestras em algumas instituições de ensino superior públicas e privadas, uma ação que se insere no âmbito da massificação, da divulgação da figura e papel do provedor de justiça e das inovações da Lei nº 10/2023, de 21 de julho, que cria a Provedoria de Justiça. Assim, o provedor de justiça orientou palestras para os estudantes, corpo docente e técnico-administrativo das seguintes universidades e instituições. Universidade de Santo Tomás de Moçambique, no dia 5 de abril de 2024, sobrenado o tema o reforço da efetividade das recomendações do provedor de justiça à luz da Lei nº 10/2021 de julho. Universidade de Naxingueia, no dia 30 de abril de 2024, com o tema o reforço da efetividade das recomendações do provedor de justiça à luz da Lei nº 10/2021 de julho. Palestra na Escola Superior de Desenvolvimento Rural da Universidade Eduardo Mondlane, no distrito de Vilanculos, província de Inhambane, no âmbito da divulgação da figura e papel do provedor de justiça. Palestra na Faculdade de Direito da UEM, subordinada ao tema
a extensão jurídica e o fortalecimento do Estado de Direito em Moçambique. A publicação esteve inserida no âmbito da Conferência sobre o Ensino do Direito e o papel da cooperação interuniversitária sobre os 50 anos da Faculdade de Direito da UEM, que decorreu sob o lema Faculdade de Direito da UEM, 50 anos, contribuindo para a construção do Estado de Direito Democrático em Moçambique. A cidadania do advogado. O papel do advogado na sociedade, no âmbito da celebração dos 30 anos de institucionalização da Ordem dos Advogados de Moçambique. Foi igualmente preferida a palestra. Papel da polícia na promoção da legalidade e da justiça em Moçambique. Os desafios da CIPOL na formação de oficiais da Polícia da República de Moçambique. Inovações da Lei da Provedoria de Justiça e o reforço da efetividade das recomendações do Provedor de Justiça na Universidade Pedagógica de Maputo. Participamos igualmente na Feira Internacional de Moçambique, FACIM. Participamos também na Feira do Emprego da UEM. Atividades a convite de entidades públicas e privadas, na persecução das atividades do Provedor de Justiça e a convite de diferentes entidades públicas e privadas. O Provedor de Justiça participou em diversas atividades, nomeadamente a 4ª Conferência Nacional dos Advogados, evento inserido no âmbito das comemorações dos 30 anos da criação da Ordem dos Advogados de Moçambique. Decorreu sob o lema 30 anos engajados na construção do Estado de Direito Democrático. Participamos igualmente na cerimónia da abertura do Conselho Coordenador do Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Participamos igualmente na escutação parlamentar conjunta na Assembleia da República no âmbito da proposta de revisão da Lei nº 16/2012, de 14 de agosto, Lei da Propriedade Pública. Participamos na cerimónia da abertura da 17ª Sessão Ordinária do Conselho Coordenador do Ministério Público, sob o lema para o Ministério Público firme no cumprimento das suas competências constitucionais. Participamos em outras diferentes atividades. Intervenção do Provedor de Justiça no âmbito das manifestações pós-eleitorais. Na sequência das manifestações pós-eleitorais, que degeneraram em violência extrema, que culminou com a perda de vidas humanas, feridos e destruição de bens públicos e privados, o consórcio constituído pela Provedoria de Justiça, Comissão Nacional de Direitos Humanos e Comissão Central de Ética Pública, convocou a imprensa no dia 18 de dezembro de 2024 para apresentar o seu posicionamento em relação à onda de violência que se registrava no país. Em seu posicionamento, o Provedor de Justiça apelou que todos os atores sociais devessem respeitar o direito a manifestações pacíficas assegurado na Constituição da República e na lei. Por outro lado, expressou que os manifestantes e a polícia, se seguissem estritamente o que a lei dispõe, não se registraria mortes injustificadas de civis e agentes da PRR, pois pela forma como as manifestações se desenrolavam, tinha deixado de ser pacíficas, registrando-se uma excessiva e desproporcional força na atuação da polícia em algumas situações. Portanto, assumimos publicamente que as manifestações eram violentas, o que não se justificava, porque se tivesse sido observado o quadro legal em vigor, não teríamos tido aquelas vidas perdidas e o nosso património público e privado destruído. A nosso ver, as forças de defesa e segurança carecem de meios de persuasão de massas.
como exemplo, balas de borracha, tanques de água e outros instrumentos não letais para dissuadir as manifestações violentas ou aglomerações de massas. Por outro lado, o provedor de justiça emitiu uma nota pública de repúdio pelo assassinato macabro dos cidadãos Elvino Dias e Paulo Guando. Atividades de cooperação nacional e internacional. O provedor de justiça manteve contactos com diferentes entidades nacionais e internacionais, com as quais estabeleceu relações de cooperação, nomeadamente MISA Moçambique, Centro de Apoio Jurídico Comunitário, Presidente do Conselho de Administração da Televisão de Moçambique, provedora do município do Conselho Municipal da cidade de Maputo, embaixador da República da França, Associação Moçambicana de Juízes, Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Transporte Rodoviário INATRO, Presidente do Conselho de Administração das Águas da Região Metropolitana de Maputo, deputado da bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Inhambane. Tinham como objetivo inteirarem-se sobre as questões relativas ao funcionamento do órgão. Presidente do Conselho Municipal de Climane, com quem abordou a necessidade de cooperação para a resolução célere das preocupações dos municípios daquela autarquia. Memorandos de entendimento. Como forma de flexibilizar e massificar as atividades previstas no mandato do provedor de justiça, foram assinados neste período 4 instrumentos de cooperação, nomeadamente com a Visão Mundial, organização não governamental voltada à educação para a cidadania de crianças e adolescentes, com o objetivo de contribuir para a formação desta camada social, para que conheça melhor e exerça melhor os seus direitos, deveres e liberdades fundamentais. Com a Legal, Centro de Apoio Jurídico Comunitário, com o objetivo de alargar o acesso da justiça às comunidades, através de campanhas de educação, sensibilização, formação e divulgação sobre direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, com o Instituto de Comunicação Social, através do qual a instituição comprometeu-se a disponibilizar os seus multimeios para divulgar as atividades realizadas pelo provedor de justiça e promover a legislação relativa aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos nas línguas moçambicanas e portuguesa, nas comunidades, para que mais cidadãos entendam e compreendam o papel do provedor de justiça, permitindo assim possam exercer de forma consciente os seus direitos legalmente constituídos. O Foro Nacional de Rádios Comunitárias, FORCOM, tem por objeto estabelecer uma parceria para a disseminação de informações relativas às atividades do provedor de justiça nas comunidades, através de rádios comunitárias filiadas àquela organização não governamental nacional, para que mais cidadãos saibam e compreendam o seu mandato. No domínio da cooperação internacional, o provedor de justiça realizou visitas a 7 países com instituições congêneres de promoção e proteção de direitos humanos, nomeadamente 1. República da África do Sul. A visita à República Sul-Africana decorreu de 8 a 13 de setembro de 2024, com apoio da Associação Ilhas da Paz, tinha como objetivo a troca de experiências com a Public Protector, com o provedor militar e da Comissão de Direitos Humanos daquele país. No decurso da visita, o provedor manteve um encontro com a comunidade moçambicana residente naquele país, onde se informou sobre os desafios que estes enfrentam, principalmente em relação aos atrasos na emissão de documentos, como bilhete de identificação e passaportes. Na ocasião, prestou-se assistência individual aos cidadãos que pretendiam apresentar as suas queixas ao provedor de justiça. República de Angola. No âmbito do memorando de entendimento com a Provedoria de Justiça de Angola,
quadros da Provedoria de Justiça efetuaram no período de 14 a 20 de agosto uma visita de trabalho com os seguintes objetivos: compreender a dinâmica de funcionamento e expansão das delegações provinciais daquela Provedoria de Justiça, troca de experiências e conhecimento no contexto dos direitos fundamentais e humanos, compreender a relação entre a Provedoria de Justiça de Angola e as instituições da administração da justiça e dos direitos humanos, partilhar experiências sobre procedimentos e boas práticas na gestão processual, partilhar experiências sobre a ética e deontologia profissional dos funcionários das duas Provedorias de Justiça. República do Botsuana. O Provedor de Justiça participou na segunda edição da Exposição Internacional dos Provedores de Justiça, que decorreu de 29 de julho a 3 de agosto de 2024, organizada pela Provedoria de Justiça de Botsuana, sob o lema Instituições Confiáveis, Defesa da Justiça e Governação Qualitativa. A Provedoria de Justiça expôs os seus materiais informativos. Na ocasião, o Provedor de Justiça teve o privilégio e a honra de apresentar o tema sobre reforçar o papel do Provedor de Justiça na construção da paz em África. Reflexões, questões, problemas e perspectivas. República de Portugal. A deslocação para Lisboa foi no âmbito da celebração de 50 anos do Provedor de Justiça de Portugal, nos dias 26 e 27 de setembro de 2024, a convite da então digníssima Provedora de Justiça, Maria Lúcia de Amaral, e, adicionalmente, capitalizamos esta deslocação para a troca de experiência. Por outro lado, o Provedor de Justiça participou da mesa redonda intitulada O Provedor de Justiça na Transição e Consolidação Democráticas no Espaço Lusófono, tendo partilhado a experiência de Moçambique no âmbito da sua atuação. República da França. O Provedor de Justiça realizou uma visita de trabalho a Paris de 12 a 15 de novembro de 2024, onde manteve contato com o Defensor dos Direitos Humanos, Provedor da Criança, Comissão de Elaboração de Leis da Assembleia Nacional, Comissão Nacional para os Direitos Humanos, a Ordem dos Advogados de Paris, o Tribunal de Cassação e uma direção do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Federação Internacional de Direitos Humanos. Região Autônoma de Hong Kong, China. O Provedor de Justiça participou na Cimeira Internacional do Provedor de Justiça 2024 e festividades do 35º aniversário do Provedor de Justiça de Hong Kong, que decorreu de 2 a 4 de dezembro de 2024, subordinado ao lema Provedor de Justiça, um mundo em mudança, aprender com o passado, preparar o futuro. República da Suíça. O Provedor de Justiça participou na Assembleia Anual da Aliança Global das Instituições de Direitos Humanos, atividade inserida no plano da rede CPLP de Direitos Humanos, da qual a Provedoria de Justiça é membro. Igualmente participou da reunião da rede que antecedeu a Assembleia Anual, tendo o programa no geral decorrido do período 10 a 12 de março. Esta conferência constitui uma oportunidade ímpar para o Provedor de Justiça de Moçambique perceber melhor o processo da acreditação na GANRI e aprender com as experiências de outras instituições nacionais de direitos humanos mais consolidadas e com aquelas que enfrentam desafios semelhantes. 15. Relacionamento com os meios de comunicação social. Um dos maiores desafios da Provedoria de Justiça é garantir que todo o cidadão moçambicano saiba da existência deste importante órgão de defesa e promoção dos direitos, liberdades, garantir interesses legítimos dos cidadãos, assegurando a justiça e a legalidade do exercício de poderes públicos, enquanto mediador entre a sociedade e o Estado. Os órgãos de comunicação social e jornalistas são dos grupos mais importantes com os quais a Provedoria de Justiça tem se relacionado, pois é através destes que a nossa instituição aproxima-se dos cidadãos. Com o objetivo de inteirar-se o funcionamento dos órgãos de comunicação social,
acompanhar os processos de produção e difusão de matérias jornalísticas, bem como explorar as possibilidades de estabelecer parceria. O provedor de justiça realizou as seguintes atividades: programas televisivos e radiofónicos. Participou no programa De Frente com o Povo, na TV Sucesso, no dia 3 de junho de 2024. Visitou igualmente a Média Mais TV e, na ocasião, concedeu grande entrevista a este órgão. Participou numa entrevista da RTP África, no dia 24 de junho de 2024. Por fim, concedeu uma entrevista ao Centro de Integridade Pública, no dia 27 de fevereiro de 2025. Programa Janela do Provedor de Justiça.